Mas esse ano eu tô preparando uma surpresa, algo muito bom que eu acredito que assim vai trazer muito benefício e eu ainda não posso falar. É uma surpresa, mas eu vou voltar aqui depois. Vai ter que voltar pra contar o que pra é. contar. Tá segurando a audiência, gente. Só depois, hein? Se preparem. Segura a curiosidade aí. Mas vai ser uma coisa muito boa e é um projeto que tô assim, trabalhando muito para que ele aconteça e tô muito ansioso para isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Eu sou Luzmar Sudário, estou aqui com a presença do proprietário de um dos mais renomados salões de beleza aqui da nossa comunidade brasileira em Boston, Thiago Monteiro, proprietário do salão Monteiro Beauty Lounge. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de comparecer aqui conosco hoje. Bom, Luzmar, obrigado a você, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu sei que já passaram algumas pessoas por aqui que tem, né, um destaque muito grande na comunidade, então isso para mim é uma honra, né, de estar aqui com você. Obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado, Thiago. Thiago, vamos começar o nosso bate-papo, você contando um pouquinho da sua origem, de onde você veio, o que você fazia lá no Brasil. Sim. Eu sou do sul de Minas, né, uma cidade chamada Lavras, que fica entre Belo Horizonte e São Paulo. Eu me mudei para o estado de São Paulo não recordo a data. Mas eu tinha 17 anos, né? Hoje eu tenho 32 anos. Eu fui com o intuito de fazer faculdade. Eu prestei um vestibular para publicidade e propaganda. E nesse período eu comecei a me envolver com o mundo da beleza, comecei a ajudar alguns amigos da área e eu me apaixonei, né? Eu me encantei pela minha profissão, pelo que eu faço hoje. Eu sabia que aquilo já existia em mim, né? Eu sempre conversando com minha mãe, a gente conversa sobre isso, que quando eu era pequena ela sentava para assistir televisão, alguma coisa nesse sentido, eu ia lá, mexia no cabelo dela, já começava a me ver ali, mas eu tinha muita vergonha, ainda era um pouco preso naquilo ali. Então aí chegava alguém em casa, mãe, pelo amor de Deus, não conta que eu tava mexendo no seu cabelo. E aí eu corria, guardava tudo. Mas então eu já sabia, né, já sabia sobre o meu dom, né? Pela minha paixão, exatamente. E então eu mudei para o estado de São Paulo e ali eu comecei a me descobrir como cabeleireiro, como profissional. Me apaixonei, me encantei pelo mundo das cores. Quando eu comecei a pentear também, uma paixão muito grande veio em mim sobre um trabalho com noivas. Eu realmente assim me deslumbrei com tudo aquilo. E eu morei por bastante tempo no estado de São Paulo, né? Foi a região que eu morei, a região de Campinas, é a região que eu morava antes de me mudar pra cá. Eu me mudei pra Boston em 2015. Mas peraí, você estava lá em São Paulo com 17 anos. Aí você entrou, começou a trabalhar como cabeleireiro então, lá em São Paulo mesmo? Sim, em São Paulo mesmo. Tá. Eu larguei a faculdade, larguei tudo. E começou a trabalhar? E comecei a me dedicar na área de beleza. Beleza. Aí tudo bem. Um certo dia você estava lá, o que despertou sua vontade de vir para os Estados Unidos? Tá. Eu vim pra cá por conta de um relacionamento, né? Eu me envolvi com uma pessoa que morava aqui na época. Entendi. E eu vim pra passear a princípio. Fiquei um mês aqui e depois desse um mês, na verdade nesse um mês que eu estava aqui, eu queria ter uma experiência em um salão aqui nos Estados Unidos, para voltar para casa com essa bagagem. Foi quando eu recebi o convite de duas noivas, elas eram amigas bem próximas e elas me convidaram para poder fazer um teste no cabelo delas. Elas estavam procurando cabeleireiro e eu fiz esse teste, elas se apaixonaram com o meu trabalho. E elas, pelo amor de Deus, você tem que vir fazer nosso cabelo. E eu, meu Deus, eu não tenho esse plano, isso não tá no roteiro da vida ali que eu tava vivendo. E elas, não, você tem. E, enfim, acabou que eu vim. Aí você veio e ficou um mês só. Eu fiquei um mês, e voltei pro Brasil. Aí você ficou quanto tempo no Brasil? Eu fiquei 3 meses. Aí você já tava decidido a voltar pra cá? Foi o tempo de ir. Então né? quando você se passa... apaixonou por aqui então, no caso.
Na verdade, assim, eu não me apaixonei. Eu voltei pelo fato do contrato, pelo relacionamento que eu tava vendo, né, que eu tava pra viver ali. Então, assim, eu nunca tive essa ideia de viver aqui nos Estados Unidos. Não foi uma paixão, assim. Mas, tipo assim, quase... Aquela coisa de sonho americano. Entendi. Pra te falar a verdade, eu nunca tive. Nunca teve esse sonho? Não. Mas tudo bem. Quando você voltou pro Brasil, que você decidiu voltar pros Estados Unidos, você criou uma expectativa na sua cabeça. Sim. De como seriam as coisas aqui. Exato. Aí você voltou pra cá. Aí eu voltei. Quando você chegou aqui, como é que foi o confronto da expectativa que você tinha feito pra voltar pra cá com a realidade que você encontrou? Olha, eu vejo assim, né? Eu converso com muitas pessoas. O meu trabalho é o tempo todo conversando, conhecendo pessoas, exato, que umas que acabam de chegar e pelas experiências que elas têm, né? Que as pessoas têm quando chegam aqui, eu posso dizer que a minha foi maravilhosa, porque eu me senti muito abraçado, né? Eu me senti acolhido? Acolhido, exato, acho que essa é a palavra, né? Então eu não tive aquela ideia de choque, sabe? Que as pessoas têm, de chegar aqui e não conseguem trabalhar na área delas. Então eu senti que quando eu vim pra cá, era como se eu estivesse trazendo algo novo, como se eu estivesse trazendo uma novidade. Então eu me senti muito acolhido, principalmente pela área de beleza, né? Das pessoas que trabalham no mundo de casamento, de eventos. Então, assim, eu tive uma força muito grande. Os profissionais que já trabalham nessa área há muito tempo, eles, assim, me acolheram de uma forma muito, muito boa. E desde então eu comecei a trabalhar, né? Comecei já a trabalhar na minha área. Então, pra mim não foi um choque, não foi, assim, aquele sentimento de, ai meu Deus, agora eu não vou poder trabalhar na minha área, eu não vou poder exercer a profissão que eu tanto amo. Então, foi uma coisa bem, bem leve, né? Você chegou aqui, você tinha quantos anos? Você falou que foi 2015? 2015. Você tava com quantos anos? Hoje eu tenho 32, vamos fazer conta 7 anos a menos, 25 anos. 25 anos. Então você chegou aqui com 25 anos, aí você foi trabalhar com que você já trabalhava no Brasil. Foi seu primeiro emprego aqui? Foi meu primeiro emprego. E daí se perpetuou, você só trabalhou com beleza desde quando você chegou aqui? Só trabalhei com beleza. E assim, quando eu cheguei aqui, eu tive portas abertas em salão americano, brasileiro, né? E eu queria muito viver algo diferente. Eu queria trabalhar em um salão que eu pudesse atender uma clientela americana, que eu pudesse viver uma coisa diferente do que eu já vivia no Brasil. Entendi. E eu recebi um convite na época para poder trabalhar lá na Newburgh Street. Eu trabalhei por 2 anos em um salão americano. Então, assim, foi uma base muito grande para mim, né? Porque eu pude realmente viver de uma forma diferente da que eu vivia no Brasil, né? Porque o que acontece? As pessoas provavelmente conhecem, né? A Newburgh Street é como se fosse a Quinta Avenida de Boston. Então, assim, é uma região onde o quê? Você tem que ser um pouco ousado, né? Você lida com várias etnias, então você não lida só com o público americano, você ali você está aberto para todo tipo de povos, né? Exatamente. Então, assim, isso me deu um suporte muito grande, me deu uma base muito grande. Então, eu pude realmente viver algo diferente do que eu vivia, né? Que é trabalhar em um ambiente diferente, viver de uma forma diferente. Eu tive que pegar metrô. Era uma vida diferente, né? Entendi. Então eu trabalhei nesse salão por 2 anos. Sim. Tive uma sociedade, mas não deu muito certo. Depois que você saiu do salão? No salão. No período que eu trabalhava nesse salão, eu tive essa sociedade. E aí eu falei, não, peraí, tá na hora de eu fazer alguma coisa. Eu acredito que as pessoas que têm sociedade sabem, né? Que é um pouquinho complicado, porque você não consegue se colocar 100% ali. Há limitações, né? Há limitações, porque você tem que respeitar a vontade das pessoas que estão com você no business, que estão ali com você no mesmo intuito, mas você pensa de uma forma, ela pensa de outra. Então, essa sociedade, inclusive, era uma pessoa que ela era russa. Então a gente tinha formatos muito diferentes, né? Até culturais, no caso, né? Exatamente, total.
Então, e nosso povo brasileiro é um povo diferente. A gente chega no lugar e já sabe que é brasileiro, né? A gente tem uma pegada diferente, tanto para poder chegar quanto para poder receber, né? E foi isso que eu quis trazer para a comunidade brasileira aqui, para que as pessoas pudessem conhecer esse jeito nosso brasileiro, né? De poder abraçar alguém quando chega, de receber as pessoas quando elas chegam. Então, esse era um desejo muito grande que eu tinha. Então, quando eu encerrei essa sociedade, eu falei, não, agora eu vou abrir o meu negócio e eu vou lidar com ele da forma que eu quero lidar. Eu quero mostrar, eu quero fazer, eu quero deixar as coisas do jeito que eu quero. Foi quando eu tive a ideia de abrir o salão. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, né, de profissionais que estão no Brasil ou de pessoas que estão aqui mesmo. Como que foi essa organização para poder abrir esse salão? E eu sempre falo, eu não me estruturei, eu não me organizei. Assim, você resolveu abrir o salão, ok. Você só tinha a ideia de abrir o salão. Exato. O que você foi fazer? Você foi procurar local, você foi tirar licença, você foi procurar equipamento? Porque você não tinha nada, né? Não tinha nada. Você tinha sua experiência, você precisava de alguém para abrir junto com você, talvez funcionário, para trabalhar, alguém para atender. Como é que foi toda essa dinâmica para você colocar o salão de pé? Colocar o salão de pé. Eu peguei um papel e nesse papel eu comecei a desenhar o meu sonho ali, né? O que eu queria, o que eu esperava. A primeira coisa que eu precisava era de um lugar, né? Então, e uma coisa que, uma situação que era muito complicada, que eu enfrentei em Boston, no período que eu trabalhei lá, tanto para as clientes quanto para mim mesmo, para poder chegar no trabalho, era que eu tivesse um lugar onde as pessoas tivessem a facilidade para poder ter um estacionamento, para poder guardar o carro. Porque às vezes acontecia da pessoa ficar 1 hora rodando ali em volta do salão e ela não conseguia parar, ela não conseguia estacionar. E isso era uma coisa que me incomodava. Então, quando eu falei, não, eu vou abrir, eu quero um lugar que tivesse um estacionamento. Achei esse lugar, né? Consegui encontrar esse lugar. Fui lá, desenhei o projeto, e coloquei no papel. Cadeira, lavatório, coisas de um salão, né? E me preparei com aquilo ali. Só que, depois que a gente faz isso, que a gente vai ver que vou até falar de uma forma mais clara, né? O buraco é mais embaixo. E era bem embaixo mesmo o buraco. Por quê? Eu não imaginava porque às vezes assim, ó, uma coisa que eu comecei a abrir os meus olhos depois de tudo, né? Quando você chega num business, num lugar, num ambiente, você vê aquele ambiente ali bonito, você vê as coisas arrumadas, mas você não imagina o que a pessoa teve que fazer para poder colocar aquilo ali. Às vezes você vê um quadro na parede, né? Mas você não imagina que a pessoa teve que colocar um prego lá na parede, um parafuso, e que a hora que ela foi fazer esse parafuso, no lugar desse parafuso que ela ia colocar o quadro, tinha um cano. E aí ela fincou o parafuso, saiu água ali do cano. Então assim, depois da minha experiência, depois do meu período de abrir, de começar um lugar do zero, eu comecei a observar isso, né? Que as coisas, elas são muito difíceis para você chegar numa parte final. Então assim, eu tive que cavar muito para poder chegar na parte da cadeira. Entendi. Né? Então assim, o que eu vou até esse era um dos temas que você queria abordar. Eu não sei se eu estou adiantado. Não, tá bem. Porque assim, às vezes a gente faz uma programação, mas a gente não conta com as situações, né? Quando eu fui abrir o salão, eu comecei o lugar do zero. Eu só tinha o chão, as paredes sem acabamento. Eu peguei um espaço que era um building reformado, então ele estava no processo de reforma e eu queria deixar ali com a minha cara, né? Sim. Então eu tive que começar tudo do zero. Quem trabalha na área de construção vai saber exatamente o que eu estou falando, porque principalmente para salão, para comércio aqui nos Estados Unidos, é algo muito burocrático. Né? Não estou falando sobre parte de licença, a gente pode falar sobre isso, né? Para poder abrir os olhos das pessoas que têm um desejo, que têm um sonho de abrir um espaço.
mas a parte da construção mesmo. Eu vou contar um pouquinho do que foi para mim. Eu quero lavatório aqui, mas eu não imaginava que para eu colocar o lavatório ali eu tinha que rasgar o chão todinho com buracos praticamente de 1 metro para poder passar um encanamento, que esse encanamento tinha que ser um encanamento diferenciado, e cada caninho que você vai colocar ali você tem que tirar uma licença. Para você colocar uma tomada, um espelho, você tem que ter... Então, não assim, mudar de lugar depois, senão é outro buraco. Exatamente. Então, quando eu fui abrir, né, eu não me programei para tudo isso. Eu fui lá com o meu papel, coloquei cadeira, lavatório, recepção, só que eu não imaginei, né, por tudo que eu viria, que eu teria que passar ali. Eu não imaginei, na minha cabeça, eu não imaginei que eu precisaria, quando eu fosse colocar o lavatório, eu teria que esperar 1 mês para o pessoal da prefeitura, do City Hall, irem lá para poder fazer a inspeção, liberar para eu poder ir para um segundo passo. Então isso para mim foi um choque. Então, mas graças a Deus tudo se encaminhou, tudo correu bem, né? O período que você está passando, as coisas parece que vão demorar um século, né? 1 mês se torna 10 meses, mas tem que ter persistência, né? E não pode desanimar, né? Exato. As dificuldades vão existir para todos que forem querer abrir qualquer tipo de negócio, né? Uhum. Assim, ainda falando da abertura do salão, esse salão que você abriu é o mesmo que é no mesmo local até hoje? É o mesmo local. Uhum. Entendi. Aí você abriu, você que fez toda a ornamentação, você que planejou cada detalhe? Sim, eu abri de uma forma e eu fui me ajustando, né? Eu fui me organizando, eu vi o que funcionava, o que não funcionava, o que era conveniente, o que não era. Então, assim, hoje já tem 4 anos de salão, né? Tem 4 anos do Monteiro Beauty Lounge. E nesse período eu fiz muitos ajustes, né? Eu fui me estruturando aos pouquinhos. Isso dá certo, vou continuar com isso não está funcionando, vamos tirar, vamos fazer de outra forma. Então, fui eu que organizei, não sei se você está perguntando da parte de estrutura, de estrutura, design, decoração. Uhum. E assim, são 4 anos de salão aberto. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante todo esse processo do salão aberto? Assim, como empresário e como proprietário do business, qual foi a maior dificuldade que seu negócio enfrentou? Tá. Eu acredito que essa deve ser a resposta de todas as pessoas que vão passar por aqui, né? Ou que já passaram, sim. As portas fechadas. Não tem como você não dizer que esse foi um momento assim de susto, né? De você falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Como que eu vou lidar com tudo isso? Como que vai ser daqui pra frente, né? Porque assim, eu acho que principalmente nós brasileiros, nós somos um povo muito de esperança, né? Sim. Nós somos de acreditar, né? Eu acho que com toda a dificuldade que o nosso país sempre teve, com tudo aquilo que a gente sempre viveu... A gente sempre tem esperança que vai melhorar. Então, a gente tinha esperança de que as coisas iriam melhorar, né? Que as coisas iriam passar e, graças a Deus, como tudo na vida, passou. Mas foi um baque. Eu acho que assim, no começo a gente não pensa, né? Não, isso não vai se estender, assim, não é assim, as coisas você não acredita, né? Principalmente por nós estarmos aqui nos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito capitalista, e você vendo um comércio seu fechar é um susto muito grande. E então isso me assustou muito. Isso foi pra mim assim um grande baque, né, no período de business que eu tenho. Mas eu posso te dizer que não me abalou, né? Graças a Deus, assim, a gente manteve firme, apesar dos pesares, né? Apesar de toda a situação, apesar de tudo, graças a Deus
né? Infelizmente não foram todas as pessoas que tiveram essa bem-aventurança no caso, né? Exato. De sobressair da pandemia, né? Não quebrar. Uhum. Então, só que é o que eu falo, né? Você tem que eu não sei exatamente a palavra, né? Mas você tem que buscar a lidar com a situação. A se adaptar, né? A se adaptar, exatamente. Vou falar um pouquinho do que eu fiz, né? Na Como você lidou, né? Exato. Eu comecei, quando eu vi que as coisas estavam se aproximando, quando as coisas já estavam se estruturando, nós criamos um voucher do salão, onde as pessoas compravam os serviços de uma forma mais barata, mais em conta, né, com preço menor do que elas pagariam se elas estivessem pagando no salão, para elas estarem fazendo isso depois. Então, isso foi uma ajuda muito grande, porque as pessoas que estavam acostumadas a frequentar o salão, então elas se solidarizaram, né? Solidarizaram. São aquilo ali. Solidarizaram. Ajudaram, né? Vamos mudar. Elas nos ajudaram, elas compraram ali aquele serviço, com a esperança de, quando abrir, todo mundo desesperado, né? Precisando mudar o visual. Então elas viram daquilo ali uma oportunidade. Então elas já compraram esses vouchers, e isso ajudou a equipe e foi um marco mesmo, né? Eu acho que para todos nós, como ser humano, como proprietário de algum business, como qualquer um, né? Qualquer um. Acho que essa volta por cima que nós demos, né? Que nós estamos dando, eu acho que a gente não vai esquecer. Muito bom, Thiago. E assim, Thiago, voltando um pouquinho na fundação do business novamente, quando você resolveu colocar o salão de pé. Quais foram os valores que você utilizou valores que você utilizou não, que você investiu para colocar o salão de pé? Sim. Valor de lease, que tem um contrato que você tem que fazer para fazer o aluguel do lugar, valor para material, porque às vezes as pessoas querem abrir um business hoje, mas tipo assim, só tem que nem você, tinha vontade e o sonho. Sim. Mas aí a pessoa talvez não saiba que está nos ouvindo que é necessário ter um aluguel, uma estimativa de equipamentos que você precisa ter dentro do salão, porque um salão não é só uma cadeira, uma chapinha, um pente, não. Tem que ter para você tratar seus... E o ambiente, a ornamentação como um todo, né? Exato. Olha, é importante até você falar sobre isso, porque assim, isso foi uma coisa que eu acho que mais me pegou de surpresa, né? Porque tudo que você faz um planejamento financeiro, por mais que você ali se alinhe direitinho para aquilo não fugir do controle, você vai fazer uma reforma de uma casa. Você calcula que você vai gastar $100 mil. Você pode guardar 200, né? Então assim, eu acho que uma coisa que eu fiz fui um pouco inocente quando eu fui abrir. Porque eu reservei uma quantia para o aluguel do estabelecimento. E aí eu fui, voltando lá na folhinha que eu fiz, eu coloquei lavatório, cadeira, né? Só que uma coisa que eu não contava, que seria um serviço que iria se tornar muito grande, que era a mão de obra, né? Então assim, eu tive muita surpresa em relação a isso. Porque tudo que você vai fazer, como a gente falou, tudo é um trabalho muito grande, né? Sim. Então, a cada coisa que eu ia fazendo, isso ia triplicando o valor que eu coloquei. Então, assim, e você também, eu acho que pelo fato de ter sido o primeiro business que eu abri, que eu comecei assim do zero, a gente acaba não sendo um pouco... A gente acaba fugindo um pouco ali, né, daquilo que a gente planejou, porque a gente não tem essa experiência. E eu acho que tudo na vida... Tá aprendendo no processo de abertura ali, no caso, né? Exato. Então, uma coisa simples. Como que eu tenho uma coisa que eu sempre, né, aconselho, se programe, porque você não sabe exatamente a data que você vai abrir. Quando eu aluguei, eu falei, não, um mês. Você tinha expectativa de abrir um mês? 1 mês e meio, é só colocar os espelhos na cadeira. E aí 1 mês e meio foi passando, 2 meses foram passando, 3, 4. Nossa. Eu fiquei 6 meses para poder abrir. Para sair do papel para estar de pé.
Por quê? E eu ainda tive um imprevisto, né, nesse caminho. Quando eu aluguei o lugar, eu não contava que o City Hall ele tinha que me dar uma autorização para ali ser um business. Eu não tinha essa ideia, né? Eu era um pouco inocente com isso, enfim, não, aqui vai ser um salão. Falei com o pessoal da imobiliária que ele iria ser um salão e eles, tudo bem. E aí a primeira coisa que você vai fazer quando você resolve abrir um business é comunicar à cidade que você vai ter um business ali. Né? E eles não aprovaram. Não. Eles não autorizaram ali ser um salão. E você já tinha feito o leasing? Por quê? O aluguel? Eu já tinha feito o leasing, já tinha pagado depósito, já tinha me organizado. E detalhe, eu já tinha divulgado. Não. Né? Coloquei aquilo ali à tona. Não, aqui vai ser, né? Agora vem aí o lounge que vai fazer sua cabeça e ppp. Você teve vários motivos para desistir? Vários. Foi uma pancada atrás da outra. E aí eles falaram, me ligaram, falaram, não, infelizmente aqui não vai poder ser um business, porque por conta do building, todas as lojas praticamente elas já estavam alugadas na época. Então eles quando eles iam lá para poder falar que ali ia ser um business, a cidade exigia que eles tivessem um número determinado de vagas de carro, né, do estacionamento. E ali eles foram pegando, cada um pegou a sua vaga, cada um falou a sua quantidade. Então quando a minha loja foi ser alugada, já não existia mais uma quantidade de vagas suficiente para ela. Então ali não poderia ser um salão mais. E isso passou um mês, eu já tinha cancelado o contrato, né? Porque a imobiliária eles tiveram que me devolver, porque não era uma responsabilidade minha. Cancelou e voltaram com a placa pra frente da loja. Alugas. De alugas. Nossa, que dor no coração que você sentiu, né? E eu procurava lugares e falava, não, mas tem que ser aqui, eu quero aqui. Eu não conseguia me simpatizar com outro lugar, com outra região, porque eu já tinha criado aquela expectativa, né, de ser ali. Eu já tinha desenhado na minha cabeça. E aí passou um tempo, eu lembro de vezes que eu passava de carro assim na frente, parava o carro ali e ficava olhando para aquele lugar com a placa de aluguel mentalizando, ali. Né? E eu, meu Deus, como assim? Isso passa tão perto, chegou tão perto para poder depois não dar certo. Qual o propósito disso? E aí passou um tempo, eles me ligaram, praticamente quase 2 meses, eles me ligaram do City Hall e marcando uma reunião. Eles iriam reconsiderar a abertura do business naquele local. Foi onde eu recebi a boa notícia, né? Eu refiz o contrato com a imobiliária e eu finalmente pude começar o processo para poder abrir. Aí dali para lá foram mais 4 meses? Dali para lá foram mais 4... Não, quase 6 meses a partir desse momento. Dessa data. Nossa senhora, foi quase 8 meses, né? Quase um ano. 8 meses, sim. E nesse período, quem já passou por essa experiência sabe o quanto é difícil, né? O quanto é doloroso. Porque o seu aluguel não para nesse período. E como é que você se sustentava? O que você fazia? Porque você estava sem espaço para trabalhar. Então, nesse período eu alugava cadeiras em alguns salões de amigos. Eu alugava uma cadeira em Cambridge, uma cadeira em Everett e uma cadeira em Framingham. Então 2 dias da semana eu atendia em cada região. Porque eu tenho uma região que ela é uma região... não é focada em uma região só. Né? Então eu recebia pessoas de todos os lugares. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, já que eu vou ter que estar em algum lugar que ainda não é o meu espaço, deixa eu rodar. Então eu atendia 2 dias num lugar e era aquela loucura com a agenda e era somente eu e uma assistente. Então eu corria num lugar, corria no outro. Detalhe, eu encerrava, né, o meu período ali de atendimento de cabelo, 6h30, 7 horas. Eu entrava no carro e eu ia fazer Uber. Nossa! Por quê? Eu estava pagando o aluguel dos lugares que eu estava trabalhando, eu estava gastando com mão de obra e sem ter o business aberto ainda, né? Então eu falo que assim, você tem que se sacrificar. Se você quer alguma coisa, se você está buscando, se você busca ser alguma coisa, ter alguma coisa na vida, a primeira palavra que você tem que colocar na sua mente é o sacrifício, né? Então, para obter retorno, né? Exato. Então eu saía muito cansado,
E você sabe, né? Acabado, né? Tem dias que tem neve. Você tinha que pensar, não, você trabalhava o dia todo, ia fazer o... ainda tinha que pensar no salão que ia ser aberto, né? Sim, então eu às vezes estava atendendo uma cliente, eu lembro disso até hoje, às vezes eu ia lá, voltava com uma mancha de tinta no braço, tinta no cabelo, porque eu gosto de colocar a mão na massa, né? Porque às vezes você ficar só esperando que as pessoas vão fazer, ou você... Nada acontece, né? Então tem hora que você tem que peraí, deixa eu pôr a mão aqui pra poder fazer também. Voltava com o sapato tudo sujo de poeira, mas era o jeito, era né? necessário, né? E assim, Thiago, muitas pessoas já conhecem o Monteiro Beer Lounge, mas para aquelas pessoas que não conhecem ainda, que vão despertar o interesse de conhecer, quando ela chega lá na porta do Monteiro Beer Lounge, abre a porta, quais tipos de serviços ela vai encontrar quando ela entrar lá dentro? Olha, a primeira coisa que ela vai encontrar lá dentro, não posso nem dizer que é um serviço, né? Mas é um atendimento, né? Eu acho que assim, talvez eu esteja até fugindo um pouquinho da resposta, não faz parte, mas pelo fato de você dizer, a partir do momento que ela chegar, que ela colocar a mão para ela poder entrar dentro do salão, ela vai encontrar um atendimento. Porque hoje as pessoas não buscam só por um serviço, né? As pessoas não buscam só, eu preciso ir fazer um cabelo, eu preciso ir fazer uma unha. Elas buscam por um atendimento, uma experiência. Então, tem gente que até brinca e fala assim, nossa, mas esse salão aqui não parece um salão, parece uma padaria, parece... Por quê? A gente quer trazer uma forma com que a pessoa se sinta acolhida, com que a pessoa se sinta recepcionada. Então, hoje, uma coisa que, assim, que eu tenho um grande orgulho é bater no peito e dizer sobre o atendimento do Monteiro Beer Lounge, né? Toda a equipe está focada nisso, toda a equipe está aberta para isso. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente tem um grande destaque e que eu fico muito feliz de poder falar sobre isso. Principalmente aqui, né, que você sabe, às vezes nós temos uma vida muito, muito corrida, né? Muito agitada, muita pancada, não é verdade? Muitos altos e baixos, né? Exato. E o atendimento faz mais diferença até que o próprio serviço, porque por melhor que seu serviço seja, se o atendimento for ruim, vai tudo por água abaixo. Exatamente. Então, assim, a gente fala que um cafezinho quente é quase um carinho na alma. Não é verdade? Verdade. Se tiver um pãozinho de queijo, então... Nossa, então isso é muito, é uma coisa que a gente preza muito. Mas nós temos todos os serviços completos de cabelo, desde corte, a coloração, a química, parte de estética, nós temos parte de unha. Então, assim, quando a pessoa entra no salão, ela vai sair dali pronta. Ela já vai sair pronta para qualquer situação. Desde maquiagem, a penteado, a cabelo. Nós recebemos noivas também dentro do salão, que vão, né, para poder fazer a produção do dia do casamento. Se a pessoa quiser ser atendida em casa, vocês fornecem isso para noiva? Não mais. Mas já forneceram? Já fornecemos, mas hoje, infelizmente, assim, com o movimento que o salão tem, com a rotina que o salão tem hoje, eu mesmo já fiz muito esse tipo de trabalho, mas hoje eu não consigo mais sair do salão para poder ter esse atendimento, dar esse atendimento. Graças a Deus, né? Tá muito busy, né? Até porque, o que acontece? Desde quando eu abri o salão, eu quis muito mostrar sobre esse tipo de serviço. Porque às vezes você vai num hotel, começa de uma forma, você já não consegue lavar o cabelo da cliente, né, da noiva, você já não consegue... A experiência faz diferença. Entendi o ponto que você quer tratar. Aí você não consegue, às vezes, dar um atendimento ali que você... Porque você tem que ficar procurando tomada, você tem que ficar... Leva um material, talvez você não consegue se adaptar à altura da mesa. Eu fiz isso por muito tempo, né? Trabalhei por muito tempo com casamento aqui. Eu fazia noiva sexta, sábado, domingo, já viajei para vários estados para poder atender noiva, eu já viajei para outro país para poder fazer curso, para poder atender também. Então eu já vivi muito essa loucura toda, né? Mas hoje nós preferimos receber as noivas dentro do Monteiro Beer Lounge. Até pela experiência que você vai proporcionar para ela, né? Exatamente. E a qualidade do atendimento que poderia deixar a desejar se fosse na casa da cliente, né? Sim, e
sem contar que o quê? Quando ela vai até o salão, ela está contando com uma equipe para atendimento, né? Então, às vezes, o que acontecia? Acontece ainda, né? As pessoas procuram um hotel. Aí vai um profissional para cabelo e um profissional para maquiagem, por conta da limitação de espaço. Então as pessoas acabam tendo que começar tudo aquilo ali muito cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, dependendo do horário, da quantidade de pessoas. Então quando chega na hora do casamento já está todo mundo cansado, porque teve que começar aquela rotina ali já muito cedo, né? Então, quando ela procura pelo atendimento no salão, ela já conta com uma equipe maior, com atendimento de pessoas, né? Uma equipe mais completa para poder atender. Então acaba não ficando tão corrido, tão cansativo. E mais estruturado, né? Para fornecer um serviço de qualidade também. E iluminação. Tem isso também, né? Às vezes você vai maquiar e você acaba... A iluminação é extremamente importante nesse sentido. Exato. Né? Então, voltando até no que você no que você falou sobre estruturar o business, então de montar, de abrir, isso tudo foi pensado muito quando eu fui fazer, né? De iluminação, de ter um espaço de qualidade para todo tipo de serviço. Para não deixar a desejar depois, né? Exato. E assim, hoje qual é a sua rotina dentro do salão? Como é o Thiago dentro do salão hoje? Como ele atua dentro do salão? O Thiago, ele faz tudo do salão. Né? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Você conta com quantos funcionários? Hoje nós temos, contando comigo, são 10 funcionários. Não, é muita gente. É muita gente. Tá muito grande o salão. É um time bem bacana. Então assim, eu acho que você não é só cabeleireiro, você não é só, né, você é parte de uma equipe. Então... Tem que ser atendente, você tem que ser, exato. Nós temos 2 front desks, né, pra poder estar ali recepcionando, pra poder estar atendendo, marcando horário, cuidando da agenda. Mas você acaba tendo que ter um pouquinho de tudo, né? Servir o cafezinho quentinho, passar uma vassourinha no chão. Então eu nunca deixei de fazer tudo isso que eu faço. Até porque eu acho que assim, isso tudo faz parte da sua rotina, né? Então eu sou cabeleireiro? Sim, sou cabeleireiro, mas... eu tô ali, eu sou o dono do salão, eu sou a pessoa que também vai ajudar a fazer uma lista de compras, enfim, eu acho que, né, você acaba sendo um pouquinho de tudo. Eu acho que cria uma identidade maior quando o proprietário tá ali no dia a dia, sabe? Exato. Principalmente com os clientes, que eles veem que estão sendo tratados pelo próprio dono, isso faz toda a diferença. E uma coisa que assim, né, quem me conhece vai saber o que eu tô dizendo, eu acho que você não pode deixar de ser aquilo que você é. Né, você deixar de ter a essência que você tem, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou dentro do business, eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que ali ser talvez um pouco mais duro. Não, você pode ser tudo. Eu falo assim, eu tenho a minha equipe ali de trabalho e eles sabem exatamente com o Thiago que eles estão lidando a cada momento, né? Então, inclusive pelo fato de eu estar trabalhando 100% com eles, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Você não pode querer, às vezes, você se destacar de alguma forma, ou você, às vezes, ser de alguma forma para poder impor alguma coisa. Não funciona. Não funciona. E assim, Thiago, hoje, qual a sua percepção que o seu business representa na nossa comunidade brasileira aqui em Boston? Eu vou voltar até um pouquinho no período que eu cheguei aqui, né? Claro que as coisas elas evoluem, que elas mudam, que as pessoas vão mudando, talvez até a forma delas enxergarem o próprio business. Mas uma coisa que assim que eu sinto um grande sentimento de alegria, né? Que as pessoas às vezes que têm um business de beleza e elas chegam pra gente e falam assim, olha, eu tenho vocês como espelho, eu tenho vocês como referência, eu acho que o estilo que vocês fazem, a forma com que vocês lidam, a gente recebe muita mensagem falando sobre isso e isso me enche de orgulho, né, de saber que você tá gerando uma... Essa é uma recompensa que vale até mais que dinheiro, né? Exato. Que conhecimento das pessoas, pelo seu trabalho. E principalmente, eu acho que assim, às vezes tem gente que fala que não, que as pessoas são um pouco egoístas, mas eu não vejo dessa forma. E eu recebo muito essa forma de carinho de pessoas que são da mesma área de dizer isso. Olha,
eu me espelho em vocês, eu me espelho em você como profissional, e isso pra mim é muito, muito gratificante, né? Uma outra coisa que me chama muita atenção é que a gente tem clientes que vêm de outros estados, às vezes. Sério? Sim. Que isso? Andam 2 horas, tá nevando, elas não podem manter o meu horário que eu tô chegando. Então, assim, elas trazerem essa experiência que elas têm, né, de falar assim, olha, eu ando 2 horas para poder chegar aqui, mas eu venho para um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto acolhida, que eu saio satisfeita com o atendimento que eu tenho, com o serviço que é prestado, e eu acho que isso não tem preço, né? Não. E uma coisa que nós temos, vou falar um pouquinho, né, da minha área que é cabelo, sou cabeleireiro, é a forma que a gente tem de lidar com o cabelo das pessoas, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. A gente não visa só o dinheiro, a gente não visa só o momento de... A gente quer que a pessoa saia com um serviço muito bem feito e a gente tem muito respeito por isso, né? Então, às vezes a pessoa vem, olha, eu quero fazer uma química, mas se algo não tiver apto, se não tiver o momento, se não for o momento para aquilo ali... Você faz claro para ela, né? A gente... Não, peraí, vamos conversar, eu acho que isso é importante, né? A clareza, eu acho que é a alma do negócio, né? Se você não for claro com o seu cliente, com a pessoa que está levando ali o dinheiro dela para você, né? Isso nosso dinheiro é suado, bacana. Então você não pode pegar simplesmente e rasgar ele, né? Isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa chega ali e pede para você para realizar algum tipo de trabalho no cabelo dela, mas ela não tem ciência que aquele trabalho possa vir fazer mal para ela, né? E você, na sua condição, você poderia só, não, vou pegar seu dinheiro e fazer o que você está pedindo, que você não vai poder reclamar depois. Exato. E não é por esse caminho, né? E se eu, que sou profissional, se eu sei que aquilo ali não vai funcionar, porque sou eu que tenho que dizer. Isso, né? Você que é o conhecedor daquilo ali, né? Então eu acho que isso é uma forma muito clara, assim, que a gente lida com o cliente, que a gente lida com o nosso público. E eu me sinto muito feliz com isso, né? De ouvir esse feedback das pessoas, de falar assim, às vezes a gente vê e fala assim, o Thiago, se meu cabelo não tiver bom pra fazer, ele não faz. Isso pra mim me dá uma alegria, sabe? Um sentimento uma recompensa, assim. Né? Exato. Muito bom, muito bom. E assim, em questão de futuro, hoje as coisas acontecem muito rápido. O ano passado voou, o ano que vem provavelmente vai disparar sim, porque hoje o mundo está cada vez mais rápido, principalmente por causa do mundo digital. Uhum. Hoje, se você não se adapta às coisas, você vai ficando para trás. Exato. Como você vê você como empresário, você como proprietário do Monteiro Beauty Lounge, para os próximos 3 anos? Quais são os seus projetos de futuro? Igual quando você começou lá atrás, escrevendo papelzinho para montar o salão, qual o projeto para o salão para os próximos anos, assim? Eu acho que sim, a gente procura sempre evoluir, né? Sim. Um dia tem que ser, o hoje tem que ser melhor que o ontem, né? E amanhã tem que ser melhor que o hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa que nunca pode sair da sua cabeça, de você querer evoluir. Mas, uma coisa que hoje eu penso muito é você ser pé no chão, né? Claro que as portas se abrem, as possibilidades elas acontecem, mas você tem que ser firme nas decisões que você vai tomar. Principalmente porque hoje eu não viso só eu, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo, então assim, tem que estar de uma forma muito estruturada para que tudo aconteça. Eu tenho sim realmente planos, ideias, projetos, né, para que não exista só um Monteiro Beauty Lounge. Né, já tive algumas propostas, tenho analisado algumas situações, então, mas tudo tem que ser de uma forma muito cautelosa, né? Porque tem uma coisa que eu sempre ouvi e cresci com isso, é que você não pode vestir um santo e desvestir outro, né? Não. Então você tem que estar muito estruturado, principalmente porque, né, hoje as pessoas procuram os profissionais do Monteiro Beauty Lounge que estão ali. Então, tem isso também. Aí você acaba tendo que, quando você tem 2 unidades, 3, 4, você acaba tendo que se desdobrar um pouquinho mais, né? Então, tô sendo bem sincero com essa resposta, porque hoje é algo que assim me limita um pouquinho, de talvez eu
pensar que eu tenha que me dividir ou que dividir a equipe e fazer de uma forma com que, claro, tudo que hoje é grande, uma coisa que eu penso sempre é que tudo que hoje é grande, um dia ela foi pequena, né? Tudo que hoje em dia tem 1000 lojas, 100, enfim, começou ela já da primeira, né? Começou da primeira. Então, é claro que vai chegar um tempo, vai chegar uma hora de isso tudo acontecer. Mas esse ano eu tô preparando uma surpresa, algo muito bom que eu acredito que assim vai trazer muito benefício e eu ainda não posso falar. É uma surpresa, mas eu vou voltar aqui depois. Vai ter que voltar pra contar o que pra contar. Tá segurando a audiência, gente. Só depois, hein? Se prepare. Segura a curiosidade aí. Mas vai ser uma coisa muito boa e é um projeto que eu tô assim trabalhando muito para que ele aconteça e estou muito ansioso para isso. Muito bacana, top. E assim, Thiago, para as pessoas que nos ouvindo despertaram o interesse de fazer parte do Monteiro Beer Lounge, porque talvez a pessoa está lá no Brasil, quer vir para cá, já tem experiência lá no Brasil e quer vir para cá trabalhar e ver no seu salão a porta de entrada, ou as pessoas que já estão aqui, que têm experiência, que já estão no ramo, que quer ir para o Monteiro Beer Lounge, como é que as pessoas fazem para poder ser admitidas lá? Então, eu acho que a princípio ela tem que nos contar o que ela faz, né? Qual que é o talento dela, com que ela trabalha. Elas podem estar nos procurando através das redes sociais, através do telefone do salão. E hoje nosso quadro de funcionários é completo, né? Nós estamos com a casa cheia, mas a gente sempre está abertos e quem sabe, né, numa oportunidade aí de uma segunda loja, né? A gente já não tem aí pessoas interessadas a fazerem parte da nossa equipe, então a gente sempre está guardando esses contatos, guardando essas pessoas com muito carinho. Então, se você tem esse interesse, se você tem essa vontade, pode nos procurar, que com certeza a gente vai estar guardando as suas informações e no momento necessário a gente vai estar entrando em contato. Pegaram a visão aí, né, galera? e assim, e qual é o local, o endereço do Monteiro Beer Lounge? Tá. O Monteiro Beer Lounge está localizado no coração de Malden, né, na 475 da Easter Avenue. Inclusive estou sabendo que a Paula, né, da PS, ela já esteve aqui falando da gente também, então eu vou dizer pra vocês, nós estamos do ladinho dela. Olha o marketing do Tá vendo, Paulinha? Foi combinado isso, né? Nem foi. Então, mas é isso, é 475 da Easter Avenue em Malden. E é isso. Lembrando que nós temos um estacionamento, tá, gente? É verdade. Você falou que não tinha, né? Que não ia ter quando você tentou abrir da primeira vez. Sim, mas aí as quando lojas... voltou, eles tiveram estacionamento. O que acontece? É que as outras lojas, quando eles foram abrir, o projeto deles não puderam ir pra frente. Alguma exigência do City Hall. Então essas vagas foram devolvidas, hoje ela é nossa. E vai continuar. E assim, estamos chegando na reta final. Muito obrigado, já queria te agradecer de antemão. Foi um papo muito gostoso, muito bacana, muito descontraído, né? As pessoas vão curtir bastante. Você trouxe para nós muitas informações assim, questão de abertura, licenciatura, de estrutura, né? Das coisas que você teve que enfrentar. Certamente quem está querendo... Dos perrengues, né? Certamente quem está querendo abrir um business já vai se situar em relação a isso, que não é tão simples assim, ao tempo que você teve que esperar, né? 2 meses, depois mais 6 meses. Foi um longo período e todas as dificuldades que às vezes as pessoas nem sabem, né? Que você precisa de licença, que você precisa de furar uma coisa ali, fazer um negócio ali. Exato. Mas eu acho que assim, deu certo pra mim, gente. Então, por mais que eu tivesse dificuldades, por mais que assim que foi difícil, quando você tem aquela vontade, quando você tem aquela garra, quando você quer fazer com que as coisas aconteçam, você vai fazer, né? Eu acho que a primeira coisa é você sempre se apegar na sua fé, né? No seu Deus, naquilo que você acredita. E eu acho que depois é você colocar o seu trabalho, a sua mão de obra, porque se você não arregaçar suas mangas, se você não sujar sua mão de tinta e o seu sapato de poeira, as coisas não vão sair do papel. E não desistir, né? Eu acho que, inclusive, essa situação de
eu ter ouvido um não na primeira vez, isso me fez querer ainda mais, né? Eu acho que as coisas funcionam assim. Quando você vê uma porta fechando pra você, você não desiste dela. Não desiste, porque ou outra vai abrir, ou essa mesma porta vai se abrir pra você, né? Então, isso me fez refletir muito, inclusive eu aqui falando pra vocês um pouquinho sobre isso, e isso realmente é uma coisa que sempre me toca, eu não esqueço, né? Do dia que eu parei naquela porta com a placa de aluguel de novo e perguntei por quê. Você fez o questionamento, né? E depois de um tempo eu entendi a resposta, né? Que Aquilo a era gente tem que ser parte do paciente, processo, né? parte do processo, exatamente. Então você tem que ser paciente, você tem que ser é, perseverante, né? E não perder a sua garra, a sua força, perder aquilo que você tem dentro do seu coração, porque vai acontecer. Assim, no seu caso, por toda a nossa conversa que tivemos aqui, eu vejo que fazer o que você faz hoje é sua paixão. Uhum. Fazer o que você faz hoje também é seu propósito? Porque, pelo que você passou pra mim, eu acredito que sim. Você teve de quebra uma paixão que se tornou seu propósito. Uhum. Que é fazer o que você faz, fazer o que você gosta e não é só por dinheiro, é porque você gosta de estar fazendo aquilo ali. Uhum. Você acha que a sua paixão é também o seu propósito? Sim, eu acho. Por quê? Eu acho que todas as pessoas que elas já foram cabeleireiro, ou talvez você que é cabeleireiro, ou você que lida com um tipo de atendimento direto com alguma pessoa, você fica muito vulnerável a tudo que ela tem ali naquele momento, né? Então, eu acho que durante um processo de atendimento, você não está só se dando o seu lado profissional. Pelo menos isso é uma coisa que acontece comigo, né? Eu tô ali trazendo uma palavra, ou às vezes eu tô ouvindo, ou às vezes é um período que elas estão tendo ali de descontração e se sente mais à vontade para falar, né? Exatamente. Então, é algo que eu tô sempre atento, né? Que eu acho que isso vem junto com o meu dom, vem com o meu talento, porque é um momento de abertura na vida das pessoas, né? E eu acho que o que eu faço, trazer o autoestima, trazer a beleza, trazer aquela forma da pessoa se ver com um olhar diferente do que ela estava se vendo. Então eu acho que isso é tudo, né? É tudo pra ela e é tudo pra mim. Porque pra mim não tem satisfação maior do que quando eu chego no fim de um trabalho e a pessoa fala: é o que eu estava precisando, ou você trouxe a minha autoestima de volta. Nossa, isso é muito importante que você falou agora, principalmente no questão das mulheres, né? A autoestima, né? Sim. Quando você cumpre o papel de trazer a autoestima dela de volta, ali você vê que valeu toda a pena o esforço que você fez, a entrega que você aí deu, é o né? momento onde eu enxergo o meu propósito, né? Então, se faz claro, né? Exatamente, porque você não está lidando só com um cabelo, você não está lidando só com uma imagem externa, né? Você está todo cuidado, né? Resgatando uma força interior da mulher de dentro para fora, né? E isso para mim é algo assim fantástico, que eu acho que mexe, como mexem com elas, mexem comigo também, né? Eu tô falando elas porque o meu público é um público a maioria, feminino, né? Sim, Então, e você sabe, né, que mulher é complicado. Às vezes elas estão lindas, mas elas não estão se vendo lindas. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de algo a mais, né, pra poder enxergar aquilo ali. Então, sim, é o meu propósito. Muito bom, muito bom. Assim, mais uma coisa, pela nossa conversa, eu vi que você tinha o sonho do Thiago lá no Brasil. E que, é porque geralmente eu pergunto para as pessoas aqui assim: você realizou o seu sonho americano? Mas pelo que eu percebi de você, você já tinha o sonho no Brasil, você trouxe o seu sonho para cá e você, desde quando você saiu do Brasil, você já tinha seu sonho bem claro na sua mente. O Thiago mudou de país, mas o sonho não mudou, não saiu do Thiago, entendeu? Então, assim, perguntar se você realizou o seu sonho americano, talvez você possa até dizer que sim, mas o sonho não é só americano, o sonho já era do Thiago do Brasil, né? Exato. Eu acho que talvez, né, se eu tivesse aplicado tudo que eu tinha
em mente, tudo que eu tinha de vontade no Brasil, talvez ele não teria o mesmo efeito que ele tem aqui. Tem isso, né? Então, eu não digo só no sentido de financeiro ou no sentido pelo fato de você estar fora do país. Eu acho que, voltando lá naquela parte que você perguntou, o que as pessoas sentem na hora que elas abrem a porta do salão, eu acho que realmente meu propósito era de estar aqui, né? Porque eu precisava de trazer isso pra cá. Eu precisava de trazer esse atendimento pra cá, essa coisa, né, de você fazer com que a pessoa se sinta acolhida. Então, claro que o atendimento, isso é necessário em qualquer lugar. Mas aqui, acho que as pessoas têm uma necessidade maior, né? maior. Uhum. Então, eu acho que nesse quesito, a gente executa esse papel de uma forma muito boa. Muito top, Thiago, muito top. E assim, onde as pessoas podem encontrar o Monteiro Beauty Lounge nas redes sociais, ou você? Como é que as pessoas fazem para encontrar no Instagram, Facebook, qualquer coisa assim? Eu tenho dois Insta, né? Nós temos o Insta do Monteiro Beauty Lounge, que é onde nós Qual tratamos. É o Monteiro Beauty. Monteiro Beauty. Isso. E eu tenho o meu Insta, que ele é profissional e pessoal. Eu sempre mostrando um pouquinho da minha vida. Eu mostro desde a hora que eu chego no salão, desde a hora que, né, a minha rotina, que é by Thiago Monteiro, né? BY, Thiago Monteiro, Thiago sem H. Então ali eu consigo estar sempre dividindo um pouquinho do meu dia a dia. Eu acho que hoje as pessoas gostam, né? Gostam. Elas não querem, não é porque elas estão sondando da sua vida. Não é porque elas querem bisbilhotar a sua vida. Elas querem conhecer um pouquinho mais de você, né? Eu acho que isso é muito gostoso, é muito importante. E eu faço isso com muito carinho. E uma coisa que eu sempre fico muito feliz é que às vezes eu faço alguma viagem, ou às vezes eu encontro algum familiar meu e as pessoas vibram com aquilo ali. Né? Elas estão, por mais que elas, né? elas não estão vivendo aquilo, mas elas estão felizes por eu estar vivendo. Então elas, eu te vi em tal lugar. Eu acho isso muito gostoso, né? Elas estão apreciando a minha vida e eu tenho esse prazer em poder estar dividindo. Uma pergunta de improviso. Uhum. Você responde sim, não ou por quê? Tá bom. O Thiago volta a morar no Brasil? Não. Por quê? Porque aquela paixão que você me perguntou, sim, pelo sonho americano, eu não tinha, mas hoje eu tenho. Entendi. Né? Então, assim, e eu acho que eu já tive, pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Brasil, eu amo de paixão, amo cada pedacinho daquele país, né, do nosso país. Eu sou brasileiro assim no talo. Gosto da nossa cultura, gosto da nossa tragédia, eu acho que o Brasil é fantástico. O Brasil é um país que mais se reinventa. As pessoas, tem gente que fala muito mal do brasileiro, mas eu acho que o brasileiro ele é muito maravilhoso, criativo, né? Então, mas eu acho que assim, para ser bem claro, não foi um período curto para eu poder me estruturar aqui, para eu poder me organizar. Então acho que hoje eu já não tenho mais esse tempo para poder. Eu acho que hoje eu sinto colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Que você já plantou. Né? Então, para eu poder voltar a viver no Brasil, a continuar a minha vida lá, ou a começar, porque é um recomeço. Né? Então, eu não tenho essa. Não é que eu não tenho essa garra, ou que eu não tenho. Não é isso. Mas é que eu acho que eu me estruturei, né? Foi um período longo para eu me estruturar. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, e hoje eu tô colhendo os frutos disso. Então, assim, então não. Você acha que já não se encaixa mais, né? Vamos dizer assim. O Thiago de hoje não então, talvez o Thiago pessoal, sim, o Thiago se encaixa. Mas o Thiago profissional, não. Então, e tem que ser hoje, o conjunto da obra, né? Exatamente. Então hoje eu tenho um salão que me acompanha, então assim, eu não posso simplesmente falar, olha, a partir de agora eu moro no Brasil. Por mais que essa vontade já existiu dentro de mim por muito tempo, mas hoje colocando a minha cabeça no lugar, sendo um pouco mais centrado, então acho que
Não. Não. A resposta é não. Muito top. Thiago, muito obrigado por tudo que você nos proporcionou aqui, todo o conhecimento que você passou para nós, como empresário, como fundar um business, tudo que você agregou aqui, né? Para mim, não só para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo também. Obrigado pela sua alegria, descontração, foi um papo muito bacana. Confesso que eu estava bem nervoso para poder estar aqui. Eu acho que tudo que a gente faz pela primeira vez, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Eu acho que tudo que é de primeiro, né? Então, tudo que é a primeira vez, ele causa aquela euforia. Será que eu vou dar conta? Né? Será que vai acontecer? Mas... E o que você achou? Foi super tranquilo. Você é super simpático, me deixou bem confortável, então... Gostou? Gostei. Voltaria mais vezes? Claro, eu tenho que voltar pra contar a novidade, né? Tem que voltar. É verdade. Gente, tô deixando a porta aberta pra voltar, viu? Então vou indicar nós para as outras pessoas virem aqui. Vamos sim, com certeza, pode deixar. E foi muito bom poder dividir um pouquinho da minha vida, da minha história. Eu acho que isso às vezes a gente acaba lidando muito com hoje, né? Sim. E por mais que eu tenha aqui, que eu vim para poder trazer, da mesma forma que você leva, você recebe, né? Sim. Então acho que eu poder contar um pouquinho de tudo que eu vivi, de como foi o processo todo para mim, eu acho que isso me traz um sentimento de gratidão, de você olhar para trás e ver mesmo tudo que você passou, né, para poder chegar. Construiu, né? Exato. E isso é gratificante, né? Às vezes a gente, com a correria, a gente esquece. Poxa... Foi assim. Exatamente. Assim, e eu tô aqui, e aqui hoje é assim. Muito obrigado, Thiago, porque você aqui hoje contribuiu para nós com a sua experiência, com o seu aprendizado, com as dificuldades que você enfrentou. E isso é muito bom porque o intuito do projeto aqui não é sobre mim, não é só sobre o Thiago, não é só sobre o business do Thiago, mas é sobre as pessoas que a gente consegue alcançar para levar um aprendizado, uma palavra. Obrigado por você ter comprado essa ideia nossa aqui, de levar essa mensagem, de incentivar, de mostrar o caminho para as pessoas. Ó, o Thiago passou por aqui o Thiago caiu, desviem, gente. Entendeu? Porque muita gente vê... você poderia chegar aqui, eu passei aqui, caí, vocês vão cair também. Não é assim, né? Não é essa mensagem que a gente quer levar. Muito obrigado por você não ter levado. Com certeza, sim. Eu falo que a história de cada um ela é única, né? Sim. Então, por mais que você se espelhe em pessoas, eu acho que hoje em dia a rede social, aquilo que a gente vê das pessoas, aquilo traz pra gente muitas sensações, né? De você, às vezes, quando você se espelha em alguém, você fala, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Ou então você vê a vida de alguém e você fala, nossa, eu quero ter uma vida igual a essa. Só que não. Só tá vendo o palco ali também. Né? Exato. E assim, por mais que você faça tudo o que aquela pessoa fez, a sua história vai ser diferente. Porque cada um ele vai ter que percorrer um caminho, cada um vai ter que lutar com um tipo de dificuldade. Então, não é porque o meu business ficou fechado 6 meses antes de eu poder abrir, que a sua história vai ser a mesma, né? Então eu acho que assim, talvez você fique 1 ano, mas talvez você fique 2 meses, 1 mês. Então, por mais que você se baseie em pessoas, olhe pra você. Eu acho que isso é a chave do sucesso total. Você olhar pra sua trajetória, você olhar pra história que você tá escrevendo, né? Porque lá atrás isso vai ser a sua história. Por mais que você teve espelhos, mas você... No final da chegada é a sua história que é contada, né? Não da outra pessoa que você se espelhou. Exato. Então é isso. Thiago, tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa assim? Eu perguntei tudo que eu devia perguntar, suguei o seu máximo que eu podia. Não, foi ótimo. Todas as perguntas que você fez, eu acho que tem um sentido, teve, né, uma coerência e um porquê de estar perguntando elas. Então eu acredito que você conseguiu assim sugar, não sei se essa é a palavra, né? Mas na medida certa. Sim. Eu acho que você tem alguma coisa para poder falar? Deixa uma mensagem aí pro pessoal, mensagem final, para as pessoas que estão sonhando aí. Eu acho que quando a gente fala de sonho, é uma coisa muito grandiosa, né? Demais. Então assim, quando você fala para alguém assim, de uma mensagem ou que você está falando sobre um sonho,
eu acho que para cada um isso vai surgir um efeito, né? Então, assim, para mim, a palavra sonho, ela vem junto com uma ideia de nunca desistir. Eu acho que isso até a gente sempre vê em algumas frases, né, fala, nunca desista dos seus sonhos, e realmente eu acho que isso é o que tem mais coerência, né? Você nunca desistir dos seus sonhos, você nunca desistir do seu projeto de vida. Como eu cheguei até aqui, você também pode chegar a lugares que você nem imagina, né? Então, assim, eu tenho os lugares ainda que eu quero chegar. Sim. Com certeza eu vou chegar lá, porque... Você não vai desistir. Eu não vou desistir. Então, quando você não desiste dos seus sonhos, quando você não desiste dos seus projetos, eu acho que não tem pandemia, né? Guerra agora, né? Guerra agora, eu acho que nada vai te desestruturar. Claro, né? Uma coisa que, infelizmente, as pessoas têm isso muito, muito claras hoje em dia, que as pessoas querem a todo momento subir em cima uma das outras, ou às vezes pisar nas outras para poder chegar em algum lugar, e eu acho que assim, isso nunca será o caminho, né? Então, é isso. Até porque, para cada desistência que uma pessoa faz, é a porta de um sonho que se fecha, né? É uma porta de um sonho que ela deixa de descobrir, né? Exatamente. Uma vez, eu vi era uma palestra, né? E... Minto. Era uma pregação, né? E esse pregador, ele perguntou para as pessoas, assim, qual era o lugar mais cheio de sonhos que existia. E aí ele parou e todo mundo ficou né, ali tentando encontrar qual era esse lugar. Ele virou e disse assim, é o cemitério. Não, bacana. É o cemitério, por quê? Era para ir, não foi. Não foi. Era para fazer, não fez. E não fez. Era para ter sido e não foi. Então, assim, claro que nós não vamos realizar tudo que nós queremos em vida, né? Eu acredito que sempre vai ficar alguma coisinha ali, mas tente não levar tantos sonhos, né, pro cemitério, não é verdade? Então, assim, se você tem um sonho, se você tem um objetivo na sua vida, corre atrás, faz aquilo acontecer, né? Sonhe em vida, faça em vida. Seja ela a pessoa mesmo, né? O protagonista da vida dela. Né? Exatamente. Thiago, então é isso. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado a você. Galera, sonhadores, vocês nos encontram em qualquer plataforma, Facebook, Instagram, Spotify, principalmente no YouTube, @Sonho Americano Podcast. E é isso. Esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast, sonhando junto com vocês. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, galera.